Fala pessoal, professor Marcelo Soares para mais uma aula. Na aula de hoje vamos conversar sobre motivação, que é uma das principais preocupações de todo concurseiro, né? Pois é, o que a administração tem a nos dizer sobre a motivação? Vamos começar a nossa aula apresentando o conceito proposto por Hidalberto Cavenato. Cavenato diz que motivação é o desejo de exercer elevados níveis de energia mental em direção a determinados objetivos, condicionados pela capacidade de satisfazer também as necessidades individuais das pessoas. Perceba, portanto, gente, que motivação ela está sempre associada a um objetivo. Então, a motivação ela é específica, ela está associada a uma atividade, a uma tarefa, a um objetivo. Então, de maneira mais prática, o que isso significa? Significa que você pode estar, por exemplo, motivado para trabalhar, o que não significa que você vai estar motivado para estudar. Então a sua motivação está sempre associada a uma atividade, a uma tarefa, a um objetivo. Além do conceito do Hidalberto Cavenato, é interessante que você conheça também o conceito proposto por Robbins. Robbins diz que motivação define a motivação como os processos que representam a intensidade, a direção e a persistência de um indivíduo para alcançar uma meta. Esse conceito é muito interessante porque ele traz três elementos: o elemento da direção, da intensidade e da persistência. E esses elementos são muito cobrados em concursos públicos, então saiba aí, toda vez que vir o conceito de motivação, eu quero que você lembre desses três elementos, quais sejam direção, persistência e intensidade. E o que significa, o que representa cada um desses elementos? No elemento da direção, temos o foco, o objetivo. Qual é o objetivo da motivação? Qual é o foco da motivação? Então, o elemento, a propriedade da direção indica o foco, a direção, o objetivo da motivação. O segundo elemento é a intensidade. E o que representa a intensidade? A intensidade representa o desejo de exercer esforço. Então, o indivíduo que tem motivação, ele tem também intensidade. A intensidade vai representar justamente o desejo, a vontade do indivíduo de exercer esforço. E, por fim, temos a persistência. E o que significa a persistência? A persistência indica a capacidade do indivíduo de permanecer ali na direção e na intensidade daquele objetivo. Então, a persistência está sempre associada à ideia de prazo, de tempo que o indivíduo consegue permanecer motivado. É essa a ideia. Então, toda vez que vir esses três elementos aí, lembra disso, tá bom? Para consolidar tudo, gente, motivação, estado psicológico de disposição, ou seja, de vontade, né? A motivação ela precede um comportamento, ou seja, ela vem antes. E o conceito possui três elementos, três propriedades. A direção vai indicar qual o objetivo, qual é o foco, qual é a atividade que recebe a motivação. O segundo elemento é a intensidade, que é o esforço aplicado na direção definida. E por fim, a persistência, que está associada à ideia de duração, de prazo, né? Então, lembrou aí de motivação? Para sempre, direção, intensidade e persistência. São esses três elementos. Com isso em mente, gente, vamos direto para as questões. Já temos aí como resolver algumas questões. Questão administrador 2019. A motivação específica. Uma pessoa motivada para trabalhar pode não ter motivação para estudar e ou vice-versa. No campo da administração, pessoa motivada significa alguém que demonstra alto grau de disposição para realizar uma tarefa ou atividade de qualquer natureza. A motivação é a energia ou força que movimenta o comportamento e que tem três propriedades. Assinale a alternativa que as contém. Gente, quais são as três propriedades do conceito de motivação? Os três elementos, três propriedades: direção, intensidade e persistência ou permanência, né? Então identificamos aí de cara o gabarito da questão, alternativa A. Mais uma questão. Geralmente, motivação é definida como um estado interior que induz uma pessoa a assumir determinados comportamentos, tipos de comportamentos. Nesse sentido, Spector define como sendo o desejo de adquirir ou alcançar algum objetivo, resultado de desejos, necessidades ou vontades, tendo a ver com direção, intensidade e persistência. Então temos que fazer a associação. Vamos ver. Contínuo engajamento em determinado tipo de comportamento ao longo do tempo. Gente, contínuo engajamento ao longo do tempo. Essa frase está descrevendo o quê? A persistência. Lembra disso? A persistência está associada à ideia de prazo, de tempo, incapacidade de você permanecer motivado ao longo do tempo. Então, temos aí três como a primeira
afirmação, né? Vamos ver a segunda. Escolha de comportamentos específicos dentro de uma série de comportamentos possíveis. Gente, se eu estou fazendo uma escolha, eu estou definindo o meu foco, o meu objetivo, a minha direção. Então, a segunda afirmação é direção. Ficou então 3, 1. Vamos ver a última. Esforço que uma pessoa empenha na realização de uma tarefa. O esforço é representado pela intensidade. Então, quanto maior a intensidade, maior o esforço, maior a dedicação, né, da pessoa em realizar a tarefa. Então, ficou 3, 1 e 2. Gabarito B de bola. E assim, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. E eu já estou te esperando na próxima aula. Forte abraço!